ao Senhor. Deuteronômio 32 é o finalzinho do cântico de Moisés, versículos 46 e 47. Diz assim o texto. Diz assim o texto. Disse-lhes, Moisés estava dizendo: guardem no coração todas as palavras que hoje te declaro, que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, na qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Bem, pode sentar. Lições da Páscoa. Se hoje é o domingo de Ramos, não sei se você consegue imaginar aquela cena que foi maravilhosa. Jesus entrando, a multidão aclamando, palmas, mantos espalhados, e passava o Rei Jesus. O estranho Rei Jesus, porque ele vinha montado num jumentinho que não era dele, um jumentinho que ele pediu emprestado meia hora antes, e ele teria que devolver logo depois. Ele mandou os discípulos em determinado lugar, diz assim: vai lá e traga o jumentinho, alguém vai reclamar, porque o jumento tem um valor, e vocês digam, o mestre precisa dele. E trouxeram o jumentinho, deixaram a mãe dele lá, a mãe do jumento, que estava lá, o jumento com a sua mãe, trouxeram o jumentinho. Jesus entra então nesse veículo superpotente naquele dia. Mas muito tempo antes dessa semana da Páscoa, que Jesus começa, nesse domingo que ele entra em Jerusalém, muito tempo antes a Páscoa começou. Eu queria que a gente pensasse nisso. O sujeito que fala as palavras que nós lemos é Moisés. Moisés está terminando o Deuteronômio. E daqui a pouco nós vamos encontrar Moisés subindo o Monte Nebo. E lá no Monte Nebo ele teria a oportunidade de fazer uma última olhada, uma última espiada, onde ele nunca tinha visto antes, onde ele nunca tinha ido antes, mas ele desejou, ele foi treinado para desejar, ele foi treinado para esperar. Ele queria muito entrar naquela terra, mas ele não entrou. O texto fala aqui: Moisés trouxe o povo de Israel até ali as campinas de Moabe, exatamente naquele lugar. Pouco tempo antes acontece aquela história que nós lemos há dias atrás, com aquele falso profeta que veio para amaldiçoar e que teve que abençoar, e o rei dos Moabitas perdeu a oportunidade, porque o moço não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Agora nós encontramos Moisés exatamente abençoando o povo de Israel. Moisés ensinando uma canção para aquele povo, uma canção muito grande, enorme, não era igual a nossa aí de 2 estrofes, é uma canção enorme que contava a história deles do passado, presente e futuro. E uma canção, inclusive, que devia ser muito ruim de cantar, porque falava da maldade do coração deles, falava de que eles se desviariam do Senhor, esqueceriam do Senhor, se dispersariam. Aquele que eu separei como a menina dos meus olhos, e eles teriam que cantar aquilo para os seus filhos e ensinar os seus filhos, exatamente porque na mesma canção fala que o Senhor os traria de volta, vingaria dos seus inimigos, e que o Senhor iria fazer propiciação por sua terra e por seu povo. Terminadas essas palavras, terminada aquela música, eu imagino Josué tocando a harpa e Moisés velhinho cantando a canção, fazendo o povo repetir, insistindo para que eles repetissem aquela canção, aprendessem aquela canção, e Deus manda que ele subisse no monte e olhasse. E minha pergunta é: se você pudesse subir no monte alto, mais alto da redondeza, aqui não tem monte alto, né? Igual nós temos no Brasil, mas no outro dia nós fomos numa montanha onde tem patinação, aí eu vi uma montanha alta.
Mas se você sobe no lugar desse, o que você quer ver? O que você desejaria ver? Moisés, eu imagino tudo que ele desejava ver, mas eu me dei o direito de imaginar algumas coisas que talvez ele tenha visto. Talvez ele tenha visto. Naquela espiadinha, aos 120 anos, aos 50, eu preciso de fazer uma focada, né? Para que eu consiga realmente ver algumas coisas. Mas ele tinha 120 anos. E Deus manda ele subir para olhar. Que loucura! Para olhar a terra. Como assim? Que tipo de binóculo que ele tinha? Que tipo de satélite que ele tinha para ver a terra? Como é que é esse negócio, irmãos? Então eu fico imaginando que Moisés precisava de, naquele monte, como tantas outras vezes no monte, Deus se revelou a ele, ele precisava de ver realmente algumas coisas que o texto não narra, eu que imagino que ele viu, contemplou lá na frente, muito do que ele ensinou em Deuteronômio. Ele viu um profeta que era maior do que ele. Quem sabe ele viu aquele dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Quem sabe lá distante ele conseguiu ter relances como em sonhos, né? Nós fazemos nos sonhos. Ele conseguiu ver Jesus entrando em Jerusalém. E ele sabia que aquele era o tal profeta maior do que ele que haveria de vir. Quem sabe ele viu a última vez, a última Páscoa ministrada por Jesus e em seguida ensinando a ceia do Senhor, uma nova etapa da vida da igreja. Quem sabe ele viu a cruz e o túmulo vazio. Quem sabe, para morrer tão satisfeito, ou pelo menos para desaparecer tão satisfeito, porque o texto fala que ele não volta mais, Deus o mandou subir, e lá ele ficou, ninguém nunca mais viu, e brigam pelo corpo de Moisés até hoje. E ele viu naquele monte que a história não é só tragédia, porque o cântico que ele ensinou para a nação era uma tragédia. Começa lindo. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a relva. Eu proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nome do Senhor, Ele é minha rocha, Ele é Deus. Começa assim, linda a primeira estrofe, mas depois vai trazendo a narrativa de por onde caminha o nosso coração. E o texto de capítulo 32 fica muito pesado, porque ele estava cantando sobre eles mesmos, a facilidade de se afastar de Deus. Eu fico imaginando então que Moisés pode ter tido visões desse reino sendo implantado para além da questão política e social, porque ele passaria por esse processo, se sustentaria como nação, cresceria como grande nação na terra, mas depois cairia no pecado. Por causa disso viria logo em seguida a primeira e depois a segunda grande invasão, dispersão do povo de Israel, desaparecimento de 10 tribos. E se ele já tinha percebido tudo isso, quanta tragédia, mas agora imagina ele visualizando a Páscoa de Jesus, visualizando o próprio Deus realizando, executando, efetivando a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É possível. Sabe por quê? Que uma coisa que o Deuteronômio nos ensina é que é impossível completar o sonho de Deus sem que a verdadeira Páscoa fosse trazida à existência. Deus tinha um sonho de trazer os seus filhos de volta, de salvar a humanidade, povos, tribos, línguas e nações, dependendo dele com alegria, recebendo dele tudo que ele tem para dar. E ele então sabia que a Páscoa era a coisa mais importante que ele já tinha ensinado para a nação de Israel. O livro de Deuteronômio fala de um tempo, meses e meses, que eles ficam nas campinas de Moabe, e é exatamente o resumo de 5 grandes discursos que Moisés faz para aquela nação.
relembrando desde o dia que Deus o chamou, desde o dia que Deus tirou com mão forte lá do Egito, relembrando cada etapa do caminho, relembrando cada paradinha, o que eles aprenderam, por que pararam, por que houve aquela praga, por que houve aquele problema, como deveria ser os relacionamentos entre os casais, como se relacionaria com a terra quando entrassem nela, como se relacionar com os vizinhos, como se relacionar com aquilo que os vizinhos ensinavam. E ele começa a colocar em 5 discursos toda a vontade de Deus, todo o projeto de Deus para aquela nação, e chega no ápice dessa conversa, essa despedida que ele faz, e ele sabia que era impossível, que de tudo que ele ensinou, a coisa mais importante era a Páscoa. E ele ensina a partir da Páscoa que um profeta maior do que ele teria que vir. Que um sacrifício maior do que daquela primeira ovelhinha que foi morta e que o sangue dela foi aspergido na porta das casas para que o anjo da morte passasse por cima. Então, a Páscoa não fala da passagem do Mar Vermelho. A Páscoa fala da passagem do anjo da morte, que foi inibido nas casas dos hebreus, dos que creram, dos egípcios que creram e que passaram o sangue nos umbrais da porta. E aí o anjo passa então, e aquela família não sofre a perda do primogênito, como todas as famílias que não creram, porque aquilo foi anunciado publicamente, aquilo foi ensinado enquanto o hebreu fazia aquele ritual que Moisés ensinou, o vizinho estava vendo, e o vizinho que quis fazê-lo também, não teve os filhos perdidos naquela noite, e muitos egípcios saíram do Egito com os judeus, com os hebreus, exatamente por causa disso, porque de alguma forma eles creram, ou de carona, eles sofreram a bênção e saíram também com o povo de Deus ali daquele dia da Páscoa. Um profeta maior, um sacrifício maior, e um homem que tivesse disposição para obedecer. Se você abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio 30, no versículo 11 a 14, tem uma expressão muito interessante. Diz assim o texto no versículo 11. O que eu hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que você tenha que perguntar: quem vai subir ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim que obedeçamos? Nem está no além-mar, de modo que você tenha que perguntar: quem atravessará o mar para trazer? Também não está tão distante, porque está na sua mão, está bem próximo de vocês, está na sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Mas, queridos, apesar dessa descrição, apesar de ser tão fácil, eu quero te perguntar: é fácil não pecar? É fácil não mentir? É fácil não desejar um animalzinho, né? Jesus entrou montado num jumentinho. É fácil não desejar o jumentinho, 2 pontos não sei o que o outro tem. É fácil não desejar a esposa, o esposo do outro. É fácil contentar com o seu soldado. É fácil. O povo de Israel não deu conta de obedecer, tão fácil era, e eles caminharam pelos caminhos do seu coração. Na realidade, é tão fácil, mas só Jesus, só aquele homem teve plena disposição de obedecer com a facilidade que o Deuteronômio sugeriu aqui. Nós temos a dificuldade, nós lutamos contra a própria natureza, lutamos contra o pecado, lutamos contra o mundo, e a nossa tendência, se nós não vigiarmos, não é dar lugar ao Espírito de Deus. A obra da carne flui com uma facilidade que você não tem que fazer força, ela simplesmente acontece. Então Moisés sabia, essa é a lição do Deuteronômio. Mas a Páscoa
A Páscoa é atemporal. A Páscoa não começou naquele dia. Não começou no dia 14 do mês de Abib, quando eles, com a roupa preparada, amarrada, para que as pernas ficassem livres, aquele saião que eles usavam. Não foi naquele dia que eles pegaram tudo e prepararam e saíram correndo do Egito, atravessaram o mar. Não foi naquele dia que a Páscoa foi inaugurada, irmãos. Naquele dia, Moisés aprendeu e ensinou para a nação de Israel. Mas a Páscoa já tinha sido desejada. A Páscoa, que é atemporal, já tinha acontecido antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus já havia enviado Jesus à cruz por você e por mim. Quando ele decidiu fazer seres como você e eu, que tinha capacidade de pensar, de escolher, de desejar, de dizer sim, de dizer não. Seres responsáveis como você e eu, que podem amar e sustentar esse amor, ou amar e depois dizer assim, não quero mais, não amo mais. Seres como você e eu, capazes de começar e largar no meio do caminho. Porque você nunca viu uma formiga pegando uma folhinha no meio do caminho e fala assim, quer saber? Cansei. Já viu uma formiguinha fazer isso? Você já viu algum desses bichinhos que aparecem aqui na neve deixar de cumprir o ritual deles? Vocês vão ver quantos esquilos correndo por aí agora. Não sei onde é que estavam durante o inverno. Mas eles vão aparecer e vão desenvolver o instinto, o que aquele código genético interno, não sei como é que é o chipzinho dele, mas Deus decidiu fazer você e eu. Então, entre si, um Deus de unidade, um Deus de comunhão, ele diz assim, nós vamos ter que resolver esse problema. E antes da fundação do mundo, a Páscoa foi inaugurada no coração de Deus. Ela já foi ensaiada lá em Gênesis 3, quando o cordeiro é morto para vestir o homem, para vestir a mulher, que estavam nus e não se envergonhavam, mas de repente agora um tem medo do outro, um tem vergonha do outro. A Páscoa antes da fundação do mundo. E a cruz, e a coroa, e todo o sofrimento de Jesus, a desfiguração dos chicotes, a desfiguração daquela noite de bofetadas, mas também a transfiguração. Aquela conversa com Abraão e Elias, aquela coisa maravilhosa que os evangelhos nos falam. A descida ao inferno depois da crucificação, depois do estar consumado, a descida ao inferno, tirar das mãos de Satanás todo o poder, as chaves da sua vida, da minha vida, da humanidade, a subida ao céu depois de tudo isso, aquela sexta-feira terrível de paixão, mas a ressurreição no domingo, a humilhação, a exaltação antes da fundação do mundo. Tudo que é mais terrível, tudo que é mais difícil de imaginar que Jesus passou, já havia sido pensado no coração de Deus. E por ser tão importante, é que nós vemos ao longo da história, Satanás tentando de diversas maneiras desviar o foco da cruz, desviar o foco de Jesus. E aí, o que acontece? Nós sabemos de toda essa coisa que é natural, né? Toda época assim, principalmente quem está muito focado nas redes sociais, encontra o coelhinho tão lindinho, tão fofinho, se oferecendo em lugar do próprio Senhor Jesus na Páscoa. Foram buscar lá no Egito, lá nas loucuras dos cultos egípcios, porque era um símbolo de procriação. Se você deixar um coelhinho, uma coelhinha e comidinha por ali e viajar para o Brasil, quando você voltar, a casa está cheia de coelhinho e coelhinha e não tem mais comidinha, porque multiplicaram-se, né? Um casalzinho de coelho multiplica muito rapidamente, e aí trouxeram para dentro do cristianismo esse símbolo para a Páscoa. E as coisas foram aumentando, trouxeram o chocolate junto, e aí se você ganhar um chocolate em forma de coelhinho, não tem problema, irmão. Coma o chocolate. Um pãozinho de chocolate em forma de coelhinho é que tem muito mais gordura do que o outro,
porque vende a imagem. E aí, chocolate dessa natureza, você guarda em 3 lugares. Ou você deixa na prateleira lá do supermercado, ou na gaveta da sua casa, ou na cintura. Tem 3 lugares para deixar o chocolate que você compra na Páscoa, que via de regra é muito ruim, é muita gordura, né? Olha, isso aqui é chocolate. Então, se você ganhou um coelhinho, escolhe o irmão mais magrinho da igreja, doe para ele, não tem problema, não tem nenhuma maldição de comer o chocolate. Chocolate. O único problema é esse. Se você tem facilidade de desemagrecer, doe para o menino que é magrelo, que fica mais fácil. Mas são estratégias do inimigo para tentar tirar o foco daquilo que está decidido, declarado antes da fundação do mundo. E aí nós chegamos no final dessa semana, na sexta-feira, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo que João anunciou lá no início do ministério, agora é plena verdade. Naquela semana, era claro que eles queriam matá-lo, desejavam matá-lo, decidiram matá-lo, mas falaram o seguinte: vamos esperar passar a Páscoa, porque tem muita gente em Jerusalém, vai dar muito tumulto, os romanos vão nos cobrar, os romanos vão nos punir, então vamos deixar passar a Páscoa e nós o prendemos e o matamos. Acontece que a Páscoa foi decidida, não foi por eles. A morte de Jesus não foi decidida por eles, foi antes da fundação do mundo. Ele teria que morrer em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Então, naquele dia, sentado na mesa com os seus discípulos, os 12, ele disse: um de vocês vai me trair. Imagina o tumulto. Quem, Senhor? Quem, Senhor? Quem, Senhor? Será eu? Será eu? Fala para mim. O que você acha, João? Fala para mim. O que é isso aí? E João, então: Senhor, você joga uma bomba dessa para a gente, numa hora dessa? Quem é, Senhor? E o Senhor pega um bocado de pão, terminando a Páscoa dos judeus. Os pães asmos, as ervas amargas, foi acrescentado depois alguns elementos, tinha vinho ali, a tradição acrescentou um punhado de coisa, né? Ao Deuteronômio, mas tinha vinho ali, ele molha o pão no vinho e põe na boca de Judas e fala: o que tem que fazer, faze-o depressa. Não se atrase. Vai fazer, faz logo. Porque quem decide a hora de morrer não são vocês. A Páscoa lá da eternidade vai acontecer agora, está acontecendo. E o texto fala que Satanás toma Judas e ele vaza dali. E depois que ele some dali, para receber as 30 moedas de prata dele, para combinar que por causa do tumulto no meio do povo, ele iria escolher um lugar à parte para entregar Jesus. E ele lembrou de onde ele gostava de orar, depois de comerem juntos. Ele falou: já sei. E ele então combina com aquelas pessoas e vai lá prender Jesus para evitar tumulto. Jerusalém tinha em média 40 mil habitantes, mas na ocasião da Páscoa, aquilo multiplicava 4, 5 vezes. Imagina um lugarzinho que ainda hoje é um ovinho, a velha Jerusalém, com 200 mil pessoas ali, e quantos soldados romanos para lá e para cá, vigiando aquela coisa toda, sem entender aqueles rituais todos. E agora nós encontramos Judas se retirando, Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Ele já havia comido a Páscoa. Ele pega de novo um outro vinho que estava lá e fala: olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Aí ele participa, ele compartilha, e ele toma o vinho, e eles tomam o vinho, e eles saem então para orar quando ele foi preso, e sabemos como é que foi o resto da história. Na sexta-feira, então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, 2 dias depois, o terceiro dia, como estava escrito, o Cordeiro mudo, sem palavras, cada vez que abriu a boca foi para abençoar, para perdoar, na cruz. No domingo agora ele é o leão da tribo de Judá, e ele surge dentre os mortos,
E as mulheres espertas estavam ali e viram, tiveram a primeira experiência com o Senhor e saíram contando e contando, e os discípulos vieram e aí saíram contando e contando. Os dois de caminho de Emaús já haviam fugido, desistido, voltaram porque Jesus desapareceu, e Jesus depois então encontra Pedro pescando e falou: "Oh, tem peixe aí?" Peixe, Senhor. Que pergunta. Devia ter, somos pescadores, mas olha, foi a pior noite da vida. Então joga a rede para o lado direito. Pedro tremeu todo, porque ele já tinha vivido aquela experiência antes. No dia do chamado dele foi bem assim. Pedro, o que você pescou à noite? Nada, Senhor. Posso usar seu barco? Pode, Senhor. E ele usou o barco, falou: "Pedro, agora por favor, faz alto mar e joga de novo a rede." "Senhor, a noite inteira nós pescamos, não deu nada. Agora 9 horas da manhã, você quer que eu jogue as redes?" Mas pelo que ele tinha ouvido do mestre ensinando na beira do lago, ele falou: "Sob tua palavra lançarei a rede." E ele dá umas remadas e chega no lugar, com má vontade, ele joga a rede. E quando ele segura, irmãos, ele não pôde conter e teve que chamar João, André, os parentes tudo em volta para tirar os peixes. E quando ele escuta aquela voz dizendo assim: "Oh, joga a rede para a direita", ele treme todo por dentro e fala: "É o Senhor." Ele joga a rede. E ele não sabia se queria puxar peixe ou nadar depressa para estar com o Senhor. E no domingo, então, esse Deus, esse Senhor, esse Jesus, esse Cordeiro é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. Nós lemos hoje, no início do culto, em 1 Coríntios 1,18, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Agora você para e imagina se não é loucura tudo isso. Não é loucura imaginar que um Deus todo-poderoso decidiu criar uma raça que iria se voltar contra ele absolutamente e não teria condição de recomeçar, e ele viria morrer no... Isso é loucura. É loucura imaginar que essa vida que nós vivemos faz sentido para quem não está vivendo, para quem não sofreu uma intervenção do Espírito Santo. É loucura. Falar de um homem que estava sendo morto injustamente, e a palavra dele foi: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." É loucura pensar que ele é Deus e que o Pai está lá, mas como é que ele está clamando ao Pai se ele é Deus? É loucura tudo isso. Mas a loucura da cruz é poder para aqueles que são salvos, para você e para mim. E a cruz revela o que há de pior nas pessoas. Lembra dos ladrões ao lado de Jesus? Aquele moço disse: "Se é que você é Deus, desce daí e salva também a mim. Vamos fazer aqui um complô de bandido para a gente tomar esse negócio." Foi a primeira ideia de PCC, foi daquele cara lá na cruz ao lado de Jesus, querendo fazer um negócio assim, né? Achando que Jesus era um bandido como ele, querendo organizar ali uma coisa. E você vê a cruz mostrando Judas, mostrando Pedro, mostrando o pior de cada um. Mas você vê também a cruz revelando o outro ladrão do outro lado, dizendo: "Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino." O centurião lá embaixo dizendo: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O sujeito vai lá e encara Pilatos e fala: "Eu quero o corpo daquele homem." E paga um preço e paga um túmulo que nunca tinha sido usado. A cruz revela o que há de melhor nas pessoas. O que há de pior naquele homem? O que havia de pior? Não creram em Jesus. E o que é que havia de melhor nos do lado de cá? Creram em Jesus. A única diferença, o que nos faz melhor, tem que ser colocado entre aspas. O que nos faz diferentes é porque cremos em Jesus. E quem não crê, diz a palavra, já está condenado. A lição da Páscoa, queridos,
é que não existe obediência sem fé em Jesus. O texto de Deuteronômio fala muito de obediência. Moisés falou muito de obediência. Moisés e o povo de Israel experimentam muito isso. O tempo que obedeceram, foram abençoados. O tempo que desobedeceram, literalmente sofreram o peso da desobediência. Eles vêm trazendo assim, Deus vem moldando aquele povo e fica como modelo para nós, para a igreja do Senhor. O Velho Testamento são sombras para nós, sombra do que haveria de vir, apontando para a verdadeira Páscoa. E ali encerra realmente a Páscoa e começa uma nova era em relação à ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe obediência sem fé em Jesus. O que o texto fala é que é tão fácil de obedecer, não é fácil, porque somos escravos do pecado. Quando nos tornamos servos de Jesus, é que o pecado deixa de ser senhor das nossas vidas, aí fica fácil obedecer. Abraão foi abençoado pela fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é porque dava conta de obedecer a tudo não, mas ele era um homem que vivia pela fé. Os salmos de Davi são salmos que falam de fé em Deus. Não existe ressurreição sem cruz. É uma outra lição aqui. Não podemos pensar numa vida de vitória, numa vida maravilhosa, de celebração, sem lembrar de tudo que Jesus sofreu por nós. Não existe ressurreição sem cruz. E não existe salvação sem a loucura da cruz. Também não existe sanidade. O homem sem Deus, que acha que somos loucos, na realidade anda perdido em delitos e pecados e numa vida que realmente nós vamos ver no final de tudo que foi loucura tentar viver sem Deus. Pior do que isso é morrer sem Deus. Não existe sanidade, nem salvação, sem a loucura da cruz, como diz o texto. Voltando para terminarmos, no texto de Deuteronômio, antes de subir aquele monte, antes de ter aquela visão que eu me permiti imaginar, a Bíblia não fala que ele viu nada do que eu falei. Eu que estou imaginando que seria o grande consolo para Moisés. Ao invés de ver vinhas maravilhosas, vacas dando leite, rios caudalosos aos 120 anos, não era isso. Já era um homem com convivência com Deus tão grande que isso era simplesmente natureza. E ele precisava de ver o Espírito de Deus agindo no meio do seu povo. E aí ele fala para o seu povo essas palavras. Essas palavras não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo, para nós orarmos. E nessa oração eu gostaria que você pensasse que a Páscoa é a história daquele que obedeceu até a morte, e morte de cruz. A Páscoa é a história daquele cordeiro que sabia, era um homem, não era um animalzinho irracional, indo sem saber para onde ir, era um homem, como você e como eu, que conscientemente se coloca em nosso lugar. A Páscoa é a história dele. A Páscoa é a história daquele que sofre naquele Getsemane, que chora e sua gota de sangue, não porque tinha medo da cruz, não porque tinha medo dos judeus, não porque tinha medo da morte. Ele tinha medo, ele percebeu, ele sabia que ele estaria no lugar, ele seria o alvo da ira de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado. Alvo da justiça de Deus contra o seu pecado e contra o meu pecado. E ser alvo da ira de Deus é alguma coisa que ele sabia que ia ser muito doloroso. Ser alvo da ira de Deus, ele que nada fez por merecer. Ele que nenhum erro cometeu. Ele que assumindo o lugar meu e seu, seria agora corrigido pelo Pai. O Pai que sabia que era o filho amado, o filho querido, que não tinha até ali dado nenhum problema, não tinha tido nenhuma dificuldade, nunca tirou nota ruim na escola, era um filho perfeito e de repente esse menino
é trazido pela polícia dizendo assim, ó, o seu filho fez isso. E aquele pai teria que dar uma dura naquele menino. Que é isso que você está fazendo, meu filho? Que caminho é esse que você está andando? Quem é você? Eu te desconheço. Jesus naquele momento é uma ilustração. Naquele momento Jesus está exatamente sentindo a dor de sofrer a dura punição pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas tinha que ser assim. Senão não seríamos salvos dos nossos pecados, da condição humana, do destino humano, de perdição eterna sem Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos.